Oi gente, tudo bom? Aqui quem tá falando é o professor Daniel de Química e hoje eu vim com algumas dicas, beleza? As dicas de hoje é sobre cinética química. Vem comigo! Olha só, gente, quando a gente está falando de cinética química, a gente vai se preocupar principalmente com uma teoria que a gente chama de teoria das colisões. O que essa teoria das colisões fala? Essa teoria das colisões, ela afirma para a gente que para que uma reação possa acontecer, a gente precisa que as moléculas elas colidam, ok? Mas elas não podem colidir de qualquer maneira. Para que ela colida de maneira eficiente, a gente precisa de uma orientação e a gente precisa de energia, ok? Quando a gente fala de orientação, a gente está falando da forma com que essas moléculas vão se chocar, ok? Elas não podem se chocar de qualquer maneira. Elas têm que se chocar de uma maneira que os átomos dos reagentes consigam interagir e dar origem aos nossos produtos, beleza? Quando a gente fala de energia, a gente precisa do que a gente chama de energia de ativação. Essa energia de ativação ela pode ser observada por meio desses gráficos que a gente está observando aqui, ok? A energia de ativação ela vai ser a diferença de a energia que o átomo precisa, a energia que os reagentes precisam para que ocorra a reação, ok? Então, a energia de ativação, a energia necessária para que haja a reação, para que a gente comece a reação. Olha só, essa energia ela vai ser indicada no gráfico por meio desse pontinho vermelho que eu estou fazendo aí em cima do gráfico para vocês, beleza? Inicie a reação. Então, se a gente observar aqui, essa energia de ativação ela é a energia que os reagentes precisam absorver. Eu estou pegando o reagente, estou absorvendo energia até ele atingir a energia de ativação. E uma vez que ele atinge a energia de ativação, aqui está a minha energia de ativação, ok? Energia de ativação, aqui está a energia de ativação, energia de ativação. Uma vez que ele atinge essa energia de ativação, a minha reação pode ocorrer, ok? Para a galera aí que vai fazer o Enem, presta atenção nesse ΔH aqui, ó. O valor do ΔH, ele não soma a energia de ativação, ok? O valor do ΔH, ele continua sendo a diferença entre os reagentes e os produtos. A diferença entre os reagentes e os produtos, ok? Então, a energia de ativação é uma das informações que a gente pode ter através desses gráficos, enquanto a ΔH vai ser outra informação que a gente pode ter aí, beleza? Olha só, tá vendo aqui que eu coloquei esse negócio do complexo ativado? O que é esse complexo ativado? Esse complexo ativado vai ser um estado intermediário. Esse estado intermediário ele é formado no momento em que a gente tem as ligações sendo quebradas e as ligações sendo formadas, beleza? Que a gente vai conseguir evidenciar melhor no próximo slide que a gente tem bem aqui. Olha só, aqui a gente tem um choque que a gente diz que é um choque eficaz e um choque não eficaz, beleza? Aqui a gente tem a reação entre o I2 e o H2. No choque eficaz, percebam que a gente precisou ter uma orientação adequada, de maneira que o hidrogênio consiga interagir com o iodo por ambos os lados das duas moléculas. No segundo choque embaixo aqui, que a gente está classificando como não eficaz, a gente só tem um hidrogênio entrando em contato com o iodo, então a gente não consegue fazer com que essa reação aconteça, beleza? O complexo ativado ele é formado no momento em que a gente tem esse átomo de iodo e o átomo de hidrogênio. Aqui a gente tem uma ligação que ela está sendo formada, certo? Enquanto aqui nos outros átomos, essa daqui também está sendo formada, mas a gente tem ligações que estão sendo quebradas, que eram as ligações que eu tinha anteriormente com os meus reagentes, beleza? Então essas ligações aqui estão sendo quebradas. As ligações aqui estão sendo quebradas. Beleza? Então aí a gente tem os processos que a gente precisa, ok? A gente tem o nosso complexo ativado, ele está aqui nessa estrutura, ok? Olha só, a gente tem algumas outras características que podem influenciar na velocidade de uma reação, beleza? As características, os fatores que influenciam na velocidade da reação são esses fatores que a gente tem bem aqui embaixo. A gente tem a concentração. O que acontece com a concentração? Quando eu estou aumentando, se a gente está levando em consideração que a cinética ela é dependente dos choques, ela é dependente do contato entre as moléculas, se eu aumento a concentração, eu consequentemente vou aumentar também a velocidade, beleza? Novamente, a gente está falando de choques, a gente está falando de contato. Então, se eu aumento a temperatura ela é dada como o grau de agitação das partículas de um sistema, o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando a agitação. Se eu estou aumentando a agitação, eu, consequentemente, estou aumentando a velocidade também, beleza? A gente está falando de substâncias em estados diferentes, a gente tem substâncias em estado sólido, líquido e gasoso. O estado gasoso, ele com certeza vai ter maior velocidade. Por que isso acontece? Isso vai acontecer porque no estado gasoso,
gasoso, a gente tem maior quantidade de movimento, a gente tem maior movimentação dessas partículas, ok? A gente tem maior movimentação, a gente consegue ter choques mais eficientes, certo? Então, se a gente for falar de velocidade, a velocidade do estado gasoso é maior do que a velocidade do estado líquido, que é maior do que a velocidade do estado sólido, beleza? A superfície de contato. Quando a gente fala de superfície de contato, a gente só está se referindo a moléculas no estado, a estruturas no estado sólido, ok? Isso só vai ser válido para sólidos. Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que está num estado de cubo, ele vai ter uma velocidade mais lenta do que alguma coisa que estiver em um pó, beleza? Pressão, a pressão ela só vai ser influenciada para os gases também, beleza? Se eu estou aumentando a pressão, eu estou permitindo que esses gases fiquem mais próximos. Se eu estou permitindo que esses gases fiquem mais próximos, eu estou permitindo mais choques entre eles. Se eu estou permitindo mais choques, eu estou aumentando a velocidade, beleza? E por último, a gente tem o catalisador. O que é esse catalisador, Daniel? Olha lá, quando a gente fala de catalisador, a gente está falando de uma substância, sempre uma substância. Então, catalisador, ele necessita ser uma substância, beleza? Então o catalisador ele vai ser sempre uma substância. Essa substância ela pode participar. Presta atenção, eu estou falando que ela pode. Obrigatoriamente ela vai participar da reação? Não, ela pode participar da reação, beleza? Se ele por um acaso for ele participar da reação, ele não é consumido naquela reação. A gente diz que o catalisador ele tem que ser regenerado, ok? Ele pode entrar na reação, mas ao final ele tem que ser completamente regenerado, beleza? Ele vai alterar a velocidade da reação, o catalisador ele sempre aumenta a velocidade da reação, beleza? Mas eles não alteram o rendimento da reação, ele não altera o valor de ΔH da reação e ele não altera a constante de equilíbrio da reação, beleza? O catalisador não vai alterar essas três características que a gente tem aí. E a gente consegue observar a presença de um catalisador por meio desse gráfico que a gente está observando aí. Esse gráfico aqui, ele está indicando para a gente o caminho em preto é uma reação tradicional, uma reação que acontece normalmente, e aí o caminho tracejado em vermelho é uma reação com o catalisador, como a legenda está dizendo aí para a gente, beleza? O que o catalisador está fazendo? Quando o catalisador ele entra em ação, ele modifica o mecanismo da reação. Como assim modifica o mecanismo da reação, Daniel? Ele está fazendo com que a minha reação ela aconteça por um outro caminho. Por exemplo, a gente antes tinha que subir até aqui em cima para que a reação pudesse acontecer do caminho preto, agora eu não preciso mais chegar lá. Eu estou fazendo com que essa reação aconteça por um outro caminho. Se ela está acontecendo por outro caminho, ela está acontecendo por um caminho que a energia de ativação é menor. Se a energia de ativação é menor, significa que essa reação ela é mais rápida, beleza? É isso aí, galera. Boa prova para vocês. Valeu!